desses gêmeos e compararam. E esse estudo ele foi publicado, eu já peguei o artigo científico, é um estudo muito bom. E os principais indicadores, assim, a dieta vegana ela tem muitas vantagens, tá? Mas ela tem, quando ela é mantida por um período mais longo, ela tem que ser suplementada com vitamina B12, com ferro e com, se eu não me, acho que tem mais uma substância. Eu ouvi falar ontem de um médico, acho que era triptofano, mas eu preciso verificar isso. Quer dizer, tem que fazer, dieta vegana tem que ser com suplemento, senão ela não se sustenta. Mas ela consegue melhorar colesterol, ela melhora a insulina, ela melhora a glicemia, ela diminui hipertensão arterial, uma série de benefícios. O maior benefício que ela tem é o TMAO. Isso está apresentado no artigo e no documentário da Netflix também. TMAO. O TMAO, relembrando, ele anda junto com o TMA, que é a trimetilamina. Depois que o fígado elimina o odor dessa substância, ela vira TMAO. Só que o TMAO ele precisa ser eliminado logo do corpo, porque quando ele fica muito tempo em circulação, se o rim não elimina logo esse TMAO, ele aumenta o risco de trombose, causa inflamação, diminui o transporte reverso de colesterol, ou seja, aumenta o colesterol. Então aumenta bastante o risco de doença cardiovascular. E o TMAO, se a gente diminui o TMAO, significa que a gente diminui o TMA. Porque não tem como produzir TMAO sem produzir TMA. Então, esse documentário é uma prova em gêmeos monozigóticos, ou seja, tipo, pessoas que têm o mesmo DNA, se fizerem dietas diferentes, vão ter quantidade de trimetilamina sendo produzida no intestino diferentes. É uma prova, é bem assim, bem cabal, bem definitivo. E a dieta onívora ela só tem uma vantagem, tá? Ela facilita o ganho de massa. Dieta onívora. A dieta vegana ela é um pouco mais difícil de ganhar massa. Dá para ganhar massa também, mas é mais difícil de ganhar massa. E precisa comer, só para concluir esse assunto, precisa comer a dieta vegana, precisa comer mais. Precisa comer, se você come a alimentação à base de vegetais, você vai ter uma sensação de saciedade logo, porque tem bastante fibra e tal, mas você não pode parar de comer, porque a dieta vegana ela é pobre em proteínas e então a pessoa precisa comer bastante, né, uma grande quantidade para atingir o mesmo nível de proteína e conseguir ter ganho de massa muscular. É isso, eu recomendo para todos. E aí a gente pode divulgar isso de alguma forma. Tá bom, Paulo. É, eu acho que sim, acho que sim. Inclusive, poderia usar. Mas é que é assim, Giovanni, você tá certo, entendeu? O problema é que a gente tá com pouco braço para fazer as coisas, sabe? A gente tem, a gente tem que, o certo era a gente escrever, da mesma forma como a equipe do CEAPOSE está fazendo, a gente começar a escrever os nossos processos, para a gente poder definir prioridades. Então, tipo, eu acho que o processo número um que a gente tem é agendamento de anuidade. A gente precisa dessas anuidades para ter um dinheiro em caixa, e esse dinheiro em caixa ajuda a incentivar os profissionais, a custear os pacientes que não têm condições financeiras de passar em consulta, e algum gasto que a gente possa ter, advogado, contador. Então, acho que esse é o processo que a gente sempre tem que manter. Tá? Aí depois vem a produção de vídeos no YouTube. Só que, tipo, esses vídeos tem que ter roteiro,
o ideal era a gente aproveitar o fluxo, aproveitar a rotina, o dia a dia, né? Então, se a gente pudesse, cada um desses profissionais que estão trabalhando com a gente entrevistar, maravilha, seria o ideal, entendeu? Seria o perfeito. Porque a gente não demanda muito, demanda só uma hora de reunião, por exemplo, não um planejamento extra. Porque senão a gente não vai ter energia para fazer. Não adianta a gente querer. Tipo, eu acho que a gente vai chegar lá, mas a gente está no momento, eu acho que está com pouca energia, porque eu tô sempre sobrecarregado, eu faço com prazer, faço várias reuniões por semana, oriento os profissionais quando tem dúvida de algum um caso, recruto novos psicólogos, no momento a gente vai precisar recrutar novos psicólogos. Enfim, tem muita coisa que eu faço nos bastidores, assim, mas fica pesado, porque eu preciso dar um pouco de atenção pro meu filho, meu outro filho, para minha esposa, tal. E daqui a pouco vai começar a minha faculdade também, que eu tô de férias, né? E vai ficar, a faculdade é pesada, é a faculdade de medicina, e tal. Então, não sei se eu te respondi, Giovanni, mas eu posso te passar o artigo, posso te passar o link do Netflix, do documentário do Netflix. Agora, tipo, fazer o roteiro, tudo, acho que teria que alguém que, não sei, se estiver gravando a reunião, talvez resumir o que eu falei. Ah, então pronto. Então a gente resume o que eu falei, ou. Resume, assiste do que foi falado na reunião mesmo, e, e tenta ver se consegue ilustrar com imagens. É uma coisa aí, mas eu não posso pegar essa tarefa, entendeu? Mas eu acho muito legal fazer. Que é um incentivo para os pacientes acreditarem que mesmo quando tem alterações genéticas, a alimentação é capaz de mudar, entendeu? Porque os gêmeos monozigóticos têm o mesmo DNA, mas um fica mais gordo e um fica mais magro, um fica com mais colesterol, o outro fica com menos. Tudo por conta da alimentação. O Alex e eu tivemos uma reunião com o Luiz. Quer contar, Alex, da reunião do Luiz? Não, pode contar. Eu acho que as atribuições da associação, né? Que é permitido, que não é. Assim, eu acho que a reunião foi muito boa. O Luiz é um cara que me ajudou a organizar muito e nos ajudou a organizar a associação. Vocês nem, antes da gente ter uma diretoria, foi ele que falou, não, a gente tem que fazer um estatuto. Ele deu o modelo de estatuto. Realmente ele é um cara que motiva. Ele é contador, ele trabalha com contabilidade de associações. Tipo, ele nunca cobrou nada da gente, mas a ideia é que quando a gente tiver formalizado, ele seja o contador da associação. Acho que é uma troca de gentilezas, tá? Mas não é nada que vai deixar ele rico e nem nada que ele esteja, enfim, que eu acho que é só uma gentileza mesmo, a gente agradecer dessa forma. E é um cara que entende muito da associação. Bom, ele fez algumas perguntas sobre os nossos projetos da diretoria e eu estava contando do projeto da venda dos exames, do exame bioquímico. Então, eu falei que no momento eu não consigo acelerar mais, porque a gente tem duas voluntárias que estão trabalhando sem ganhar nada e que não podem ganhar nada, porque são funcionárias da universidade pública e que estão trabalhando na padronização do exame, ou seja, que estão testando a confiabilidade da máquina para a gente poder oferecer esse exame. Mas assim que elas tiverem feito essa padronização, a gente vai começar a vender. E a gente pode vender, aí entra uma questão legal. A associação, ela não pode aferir lucro com nada. Tá? Por exemplo, a Paloma tinha dado uma ideia de vender camiseta. A gente não pode vender camiseta, porque a gente não pode ter lucro com alguma coisa, entendeu?
O dinheiro da associação vem através de doações e recebimento de anuidade, mas não pode, não seria, não dá para fazer dessa forma. Mas isso é fácil de resolver. A gente tem uma empresa parceira, que é o CEAPOS. E aí, o CEAPOS agora tem KINES, essa é a novidade. A gente tem o Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde. Então a gente já está se preparando para tirar o CNPJ. A gente tem, por enquanto a gente tem uma MEI, microempresa, que está no meu nome, e tem o KINES, o Cadastro de Estabelecimento de Saúde, pessoa física no meu nome. Mas a gente precisa desenquadrar essa MEI, fazer ela virar uma microempresa, que é uma categoria um pouco maior, para poder colocar mais profissionais dentro da mesma empresa. A nota dessa empresa que a gente vai vender serviços de exames. No momento, a gente não pode fazer isso. A gente não pode vender serviço de exame. Mas, assim, eu acho que isso não vai ser um empecilho, porque eu acho que a gente, tipo, as pessoas têm essa necessidade. A gente, tipo, é uma coisa que não é. Deixa eu ver como é que eu vou falar isso. A gente vai ter que pensar uma forma de conseguir, tipo, de repente, uma empresa que já está constituída, que já tem autorização para vender exame. Vamos ver se uma empresa patrocina, se apoia e se consegue assinar os laudos para a gente poder fazer tudo certinho, né, tudo legalmente. Porque a gente teria que cadastrar o CNPJ do CEAPOS no Conselho Federal de Farmácia, e isso vai dinheiro, a gente quer fazer tudo muito certinho, entendeu? Para poder ser uma coisa sustentada. Ou seja, a gente não quer que seja um pouco fogo de palha. E hoje a gente está crescendo e tal, mas daqui a pouco a gente se desmotiva e cada um vai para um lado e acontece que nem aconteceu em 2014, quando a Mebo Research saiu do Brasil. A gente quer, assim, é uma coisa que demora mais, mas a gente quer. Vocês estão me escutando bem? Sim. É uma coisa que demora mais, mas a gente quer que seja uma coisa permanente, entendeu? Associação formalizada, o CEAPOS formalizado, com todas as licenças para poder vender os exames. E a parceria, a gente pode fazer a parceria na forma de contratos. A gente tem acordos, por enquanto a gente tem acordos, né? O CEAPOS presta serviço para a MEBO a preço de custo. Então, as consultas são preço de custo. Poderia até ser menos, tá? Se a gente aumentasse o fluxo, eu acho que o custo pode diminuir. Mas, no momento, a gente não consegue viabilizar um fluxo maior. Então, são preços mínimos que a gente consegue utilizar até para motivar os profissionais a atenderem, entendeu? É que não é que são pessoas que não querem ajudar, eles querem ajudar. Tipo, ninguém está ficando rico com os valores que a gente paga. Mas é desgastante. Eu queria que vocês precisam entender que é um trabalho. Atender uma pessoa, beleza, mas tipo, você atender 5, 10 na semana, tipo, é cansativo. E a pessoa precisa ter uma remuneração para poder. Não sei, o que vocês. Acho que é meio chato eu ficar falando isso, assim, tipo, pode parecer que eu tô com um olhar de mercado para uma questão que é de saúde, né, que é uma questão que atrapalha tanto a qualidade de vida, mas eu estou fazendo isso, estou trazendo o olhar deles para cá e o olhar nosso de paciente eu levo para lá. Então eu também, quando alguém fala alguma coisa que não vai no sentido de humanizar o atendimento, eu falo, não, a gente tem que ter empatia, tem que entender que é qualidade de vida, e a gente está tentando unir os interesses, entendeu? Por isso que eu estou trazendo para vocês também um pouco do olhar deles, os profissionais.
Um comentário? Ninguém quer comentar alguma coisa? Bom, então, avançando na proposta que eu pensei, a gente precisava escrever um documento estruturante. A gente precisa ter um Google Docs, tá? E escrever todos os processos que a gente faz para manter a associação funcionando. Então, por exemplo, o processo mais central é agendamento de anuidades. E aí, tipo, vai estar escrito lá, a gente combina no grupo de WhatsApp da diretoria, quem que vai ficar responsável por entrar em contato. Aí a gente tem uma planilha com todos os pacientes que se cadastraram, aqueles que disseram que topam contribuir com R$ 50 ao ano, a gente entra em contato através de WhatsApp. Se não responder, a gente manda de novo uma outra mensagem, já tem uma mensagem padrão. Enfim, a gente descrever todo o processo, entendeu? Porque amanhã, por exemplo, a Paloma volta a cursar jornalismo. Vamos imaginar que ela se anima e volta a cursar jornalismo. A gente vai precisar de outra pessoa para fazer o mesmo processo que ela, entendeu? Então, Alan, o Paulo, ele entrou em contato comigo e ele gostaria de ter uma função ser voluntário também, né? E eu sugeri, Legal. Então, eu sugeri para ele segundo secretário para auxiliar a Paloma. Maravilha, perfeito. Eu acho que é isso, Paulo. É assim, o nosso processo mais central, que é o mais fundamental para a gente fazer todo o resto, é o agendamento de anuidades. A gente não fala cobrança, porque a ideia não é ninguém se sentir cobrado ou pressionado ou não. Quando as pessoas fazem o cadastro na associação, através do formulário do site, elas têm lá a opção: você aceita contribuir com R$ 50 ao ano, que é um valor mínimo, para a gente fazer um caixa. Cada um contribui um pouquinho, não fica pesado para ninguém, e a maioria das pessoas aceita. Só que aí no final do formulário, a gente informa o Pix, as pessoas ficam inseguras de fazer o Pix sem saber quem é que vai receber, se realmente vai para a associação. Então, quando a pessoa preenche o cadastro, o nome dela vai para uma planilha e a gente passa o link dessa planilha aqui no grupo da diretoria. Acho que você precisa me passar o seu e-mail para você poder acessar essa planilha, que ela é controlada por senha. E aí você acessa essa planilha e tem lá tem a relação de todos os pacientes e do lado a Paloma está anotando quem que está contribuindo com o ano de 2024 e quem não contribuiu ainda. E aí a gente entra em contato com essas pessoas pelo WhatsApp e pede e pergunta: quando que você pode contribuir? Não é nem pede, é pergunta. Você pode contribuir até o final do ano? Posso. Que mês que é melhor para você? Para mim é melhor em agosto. Tá bom, a gente anota lá agosto, e aí quando for agosto, a gente vai entrar em contato novamente para ver se a pessoa pode fazer a transferência. Esse dinheiro, ele fica na conta da Elzita, que também é paciente, ela é tesoureira formalmente, ela só movimenta a conta com autorização do Alex, então é uma coisa bem transparente, os valores que estão na conta ficam anotados na planilha, e esse dinheiro ele só tem sido utilizado para poder custear com pacientes que não têm recursos. Tá? Além disso, a gente custeia a supervisora de psicologia. A gente ainda não conseguiu número de pacientes suficientes nos grupos de psicologia para poder gerar um rendimento para ela. Então a gente custeia com o valor da associação, com o dinheiro da associação. E a gente criou uma ajuda de custo para um profissional também que estava com uma situação financeira complicada, que estava querendo participar do projeto, mas que estava enforcado, vamos dizer assim, financeiramente. Então a gente adiantou
A gente combinou um valor de R$ 100 ao mês, e a gente adiantou esse valor de 2 meses seguintes para poder incentivar o trabalho dele nesse início, né? Porque quando um profissional inicia no CIAPOSE, ele não inicia direto. Ele precisa fazer um treinamento de genética, depois ele faz um treinamento, ele conversa com os profissionais da área dele, que já estão atendendo há mais tempo, que já têm experiência, que já conhecem o perfil dos pacientes do CIAPOSE. Então a gente vai garantindo que cada profissional que chegue aproveite a experiência que já está acumulada. E para isso exige que a pessoa estude. Eu passo vários artigos científicos, a pessoa assiste os vídeos que a gente já produziu, a pessoa assiste, lê os artigos e vê o que já está publicado de artigo científico sobre o tema, entendeu? Converse comigo, eu ofereço um treinamento de uma palestra de 1h30 que eu faço. Então, precisa de motivação, por isso que a gente adiantou esse valor. Mas bom, enfim, só estou prestando contas aqui, e vai ficar gravado, e aí todo mundo vê que tem transparência. Quem quiser mais transparência ainda de como que está sendo feito os gastos desse dinheiro, pode falar com o Alex, pode falar com a Elzita, mas é uma coisa dos pacientes pros pacientes. Entendeu? Não é o Alan que está ficando rico. Não, o Alan não está ficando rico com isso. Tomara que eu fique rico um dia, tá? E tomara que a gente faça um trabalho tão bem feito que a gente possa até oferecer para quem não é da associação o mesmo serviço de uma maneira lucrativa. Mas o combinado é que dos pacientes da associação não é um atendimento lucrativo, é um atendimento social, ou seja, para ajudar, com um preço de custo, que é aquilo que a gente precisa para poder viabilizar, para poder manter a linha de cuidado, manter o fluxo de pacientes contínuo e manter os profissionais mobilizados, com uma disponibilidade na agenda para atender esse fluxo. Algum comentário, alguma dúvida, perguntas? Então, Paulo, você me passa o seu e-mail, tá? Pode passar no grupo mesmo. E Paloma, vocês conversam entre vocês quando for possível, para a gente poder dividir o trabalho, para incluir o Paulo nesse trabalho do agendamento. Pode ser assim, Paulo? Ok. Pode sim. Eu acho que a Paloma deve ter entrado em contato com você quando você preencheu o cadastro, ou alguma outra pessoa. Então, acho que você já entendeu como é que é. A mesma coisa, a gente só entra em contato, fala, você pode falar, você pode se apresentar, eu também sou paciente, mas eu estou me voluntariando na diretoria da MEBO, ou estou como segundo secretário agora, e eu estou encarregado de agendar. Você pode dizer quando que seria bom para você contribuir com R$ 50, tal, e assim, se a pessoa perguntar, não, mas por que vai usar o dinheiro e tal, aí você explica. É bem uma conversa mesmo, só para ter um rosto, entendeu? E para a gente ter mais braços, entendeu? Se eu fosse, no começo, eu comecei fazendo isso. Eu mesmo fazia isso. Depois eu já contei com outros pacientes, com outras pessoas para me ajudar. E assim a gente vai crescendo, entendeu? A gente vai se organizando com vários braços para manter os processos que a gente precisa para sustentar a organização. Mais fundamental, tem projetos, ou seja, coisas que a gente quer produzir, que ainda não fazem parte do dia a dia, mas que a gente quer produzir. Então, um dos projetos é o projeto do exame bioquímico. O Alex que está mais a par desse projeto. Ele depende de duas voluntárias, a professora Lígia Gomes, da farmácia da USP,
e a técnica de laboratório Inês. E elas não ganham nada para isso, elas são voluntárias, mas elas estão fazendo. Então, quem tiver interesse, quem tiver cuidando desse projeto, pode conversar comigo sobre isso, ver se tem alguma coisa que pode fazer para ajudar a fazer isso andar mais rápido, se pode conversar com a Lígia, se pode conversar com a Inês, se pode... Geralmente, os nossos projetos são técnicos. Tá? Esse é um projeto, esse ainda mais, tá? É um projeto muito técnico. Então, se for alguém de nível superior, melhor. Alguém que tenha nível superior. Porque a pessoa vai explicar quais são as dificuldades técnicas e a gente precisa de sugestões de como superar essas dificuldades que a gente encontra para avançar. Então, se for alguém que tem mais conhecimento, não necessariamente na área de química ou na área de saúde, mas um nível superior já ajuda bem, já facilita para ter mais sugestões para avançar. Boa. Bem lembrado. Sim, o Paulo já é fruto disso, sim. A gente já tem novos voluntários, mas a gente precisa de mais. Eu conversei com o Gustavo, que é o nosso designer, e pedi para ele pegar um flyer que ele tinha feito um tempo atrás, e só mudar o logo, que estava com o logo da Mebo antigo. E é um flyer bonito e com um texto legal, justamente para recrutamento de voluntários. É um flyer que nos ajudaria a fazer esse processo de recrutar novos voluntários nos grupos. Só que ele demorou para fazer. Uma outra coisa que eu preciso, até agora ele não fez. Uma coisa que eu precisaria era de alguém que pudesse fazer a ponte com o Gustavo. Então, tipo, olha, eu já pedi a tarefa para o Gustavo. Tem alguém que pode contatar ele e perguntar quando que vai ficar pronto? O Gustavo foi pago com meu dinheiro para isso. Tá? Então, acredito que ele vai fazer. Só que a gente precisa às vezes precisa lembrar, às vezes a pessoa está com outras questões na vida, está pensando em outra coisa, tal. A gente precisa às vezes ficar em cima um pouquinho, entendeu? E eu consigo ficar em cima, às vezes sim, mas eu estou em cima de muitas tarefas. Tudo que eu puder delegar, eu tô delegando, porque eu preciso abrir novas frentes. Eu preciso, por exemplo, recrutar, no momento a minha tarefa prioritária vai ser recrutar novos psicólogos. E tem que ser psicólogos, não qualquer psicólogo, tem que ser psicólogo da linha TCC, para a gente poder montar os novos grupos terapêuticos do TCC. Porque as psicólogas que estavam fazendo o grupo no ano passado saíram. Elas saíram. A gente também precisa pensar por que o grupo não deu tão certo assim, por que ele durou pouco tempo, tá? E o fato é que os pacientes foram desistindo durante o tratamento. Eles começaram o grupo terapêutico e foram saindo no meio. Eu não sei se foram as psicólogas que precisavam ter deixado mais claro para esses pacientes que, uma vez que começou, tem que ir até o fim. Claro, se não tiver condições financeiras nem tal. Mas é um compromisso com o grupo. É um tratamento que dura 4 meses, então teria que contribuir 4 vezes para ficar até o final. Né? Mas isso é uma possibilidade. Os pacientes podem ter, as profissionais podem não ter informado os pacientes, ou elas podem ter informado e mesmo assim os pacientes saíram. E aí a gente precisa entender se eles não gostaram, se eles não tiveram uma boa afinidade com essas psicólogas, se o grupo em si não ficou motivado para... Agora, uma coisa que pode ter acontecido também é que a gente pretende começar, a gente fala assim, vamos começar um grupo terapêutico. Por favor, quem está interessado se manifesta. Aí as pessoas demoram para se manifestar. Aí a gente não consegue começar no prazo que a gente pensou. Tipo, vamos começar em 1 mês. Aí a gente demora 2, 3 meses para juntar
as pessoas que estão interessadas suficientes para fazer o grupo. Aí a gente começa, e aí as pessoas já começam desmotivadas. Pô, eu fiquei esperando, na hora que eu estava animado para começar, não comecei. Então as pessoas começam desmotivadas, entendeu? Então eu acho que a gente precisa. Por isso que eu peço para delegar as funções, porque eu preciso motivar a equipe de saúde também. Eu falo muito que, eu tenho falado muito ultimamente que essa questões de sintoma de odor são questões que são muito sociais. Por que são muito sociais? Porque não só pelas causas, tá? Existem algumas causas que podem ser ambientais, por exemplo, contaminação ambiental por mercúrio, por arsênico, organofosfoclorados, agrotóxicos que podem vir da comida. Isso tudo podem contribuir também para o sintoma, tá? Mas não é só pelas questões das causas que é social. É porque problema de odor pode aparecer em, vamos dizer assim, que pode aparecer em qualquer pessoa em algum momento na vida. Só que isso não seria um problema porque a pessoa encontraria uma saída, uma solução, entendeu? O normal seria a pessoa encontrar uma solução. Só que não, o problema é que a pessoa não encontra uma solução porque não tem profissionais que conhecem o problema suficientes. E por que não tem profissionais que conhecem o problema? Porque a sociedade não está dando visibilidade para esse problema. É uma condição invisibilizada. Ah, tá, mas o Alan conhece, então está resolvido o problema. Eu conheço, eu estudei bastante o assunto. Só que eu preciso treinar uma equipe de saúde. E treinar uma equipe de saúde não é uma coisa simples. Entendeu? Então, deveria ser bem mais simples. As pessoas não estão acostumadas a trabalhar em equipe. Essa é a verdade. A gente tá, cada profissional é formado para trabalhar no seu consultório. E nessa doença não funciona assim. Não vai adiantar se a gente não trabalhar como equipe. Então, tem várias dificuldades sociais que a gente tem que superar para conseguir ajudar os pacientes, né? E felizmente a gente está conseguindo, a gente está caminhando, mas leva um tempo até a gente estruturar isso tudo, porque precisa estruturar produzir uma mudança de cultura, vamos dizer assim. Alguns hábitos, alguns pressupostos que a gente tem precisam mudar para a gente conseguir trabalhar em equipe, aprender com cada caso que a gente acompanha e dessa forma ir juntando o conhecimento que a gente precisa para fazer um serviço cada vez mais eficaz para todos. Tá? O Paulo fez um comentário aqui, eu não li, deixa eu ler aqui. Quer falar, Paulo, em vez de mandar por escrito? Não, é isso aí que eu falei, assim, a sensação que eu tenho é que muitos querem saber o que tem primeiro para depois tratar. E alguns têm dinheiro para entrar na associação, para se associar e não querem, não estão se associando, só ficam lá no grupo aberto. Acho que a questão principal é essa, para mim, né? Duas coisas. Uma, a gente não consegue tratar todo mundo. A gente está no limite do nosso fluxo. A Ana Cláudia, que é a profissional que faz o passo número 1, ela consegue atender 4 ou 8 pacientes por mês no horário, na agenda dela. E ela tem atendido 4 ou 8 pacientes por mês. Os profissionais seguintes, eles estão organizados para atender esse mesmo volume, essa mesma velocidade de pacientes. Então, a gente não pode, por mais que a gente queira crescer o trabalho cada vez mais, ainda não está no momento da gente fazer uma mega divulgação e sei lá, e conversar com todo mundo, para todo mundo iniciar o CEAPOSE de uma vez. Então, essa questão que você trouxe de que tem muita gente que espera o exame para poder iniciar, a gente respeita, entendeu? Quem prefere esperar fazer o exame primeiro, depois fazer o acompanhamento,
o acompanhamento inteiro, é uma forma de pensar que a gente tem que respeitar. E outras pessoas estão numa situação mais desesperadora, estão mais angustiados, estão precisando de algum acolhimento, estão precisando buscar alguma coisa enquanto o exame não está disponível, porque não está disponível hoje. O exame que tem é o exame do laboratório Francesc, que custa R$ 1.340 no interior de São Paulo. É muito caro. É um dinheiro que a gente pode usar para outras coisas. A gente acredita que dá para usar para outras coisas esse dinheiro. Então, a pessoa tem gente que não quer ficar de braços cruzados esperando o exame do CEAPOS ficar pronto, que vai custar 1/3 disso. E aí a gente consegue oferecer acompanhamento psicológico, a gente consegue oferecer informações nas consultas de aconselhamento genético, a gente consegue fazer uma anamnese médica para poder deixar o caso bem descrito para os profissionais seguintes poderem investigar melhor, com mais qualidade. A gente consegue mandar uma carta para o médico da UBS. Tem muita coisa que dá para fazer, entendeu? E são coisas que vão ter que ser feitas. Independente do resultado do exame, são coisas que vão ter que ser feitas. Só que são coisas que a gente pode ir adiantando, digamos assim. E, de repente, tem algumas pessoas que vão se beneficiar, que vão conseguir até uma melhora do sintoma antes de sair o exame. Isso também. Não sabemos quantos. Não podemos garantir que isso vai acontecer para alguma porcentagem dos pacientes. Mas o que a gente pode garantir é que vai ter melhora de qualidade de vida. Então, a gente vai sempre estar trabalhando com aquelas coisas que são necessárias para a melhora do sintoma, que são coisas que são provadas, que tem relação com o sintoma. Tá? Não que tem eficácia medida, mas que tem relação com piora do sintoma ou melhora. Então, se a pessoa dorme melhor, vai ter melhora do sintoma. Se a pessoa diminui a ansiedade, vai ter melhora do sintoma. Se a pessoa come menos alimentos industrializados, vai ter melhora do sintoma. Porque são alimentos que têm lecitina, que é uma substância que pode levar que se transforma em fosfatidilcolina, que se transforma em colina no intestino, que alimenta bactérias indesejadas. Entendeu? Então a pessoa não precisa ir do 8 para o 80. Ela não precisa ser muito radical. Ela não precisa falar, não, eu não vou comer carne, tipo, nada. Não, isso a gente não recomenda. A gente desaconselha fazer isso, porque leva a deficiência de vitaminas, leva a deficiência da colina. A colina também ela faz falta. Ela causa problemas de fadiga, problemas cerebrais, problemas intestinais, problemas hepáticos. Então, o que a gente recomenda? Que vá fazendo uma mudança de estilo de vida gradativo. Isso a gente consegue orientar. Aumentar a ingesta de água. Ah, mas qualquer água? Não, tem que ser uma água filtrada. Ah, mas qualquer filtro? Não. O filtro de barro ele é mais eficiente para a redução de substâncias que causam, que podem levar à desbiose, ou que podem levar a problemas, a interferir na enzima do temal, como os anticoncepcionais que estão presentes na água. Ah, mas a minha água é daqui de São Paulo, é da Sabesp. Lamento informar que, tipo, mesmo a água da Sabesp, que é considerada uma das melhores do país, que é uma empresa privada, ela vem com substâncias que não são filtradas em nenhuma estação de tratamento de água. Eu fiz um curso de gestão ambiental. Antes de eu fazer o meu mestrado em aconselhamento genético, fiz uma pós em gestão ambiental. Eu entendo do processo das estações de tratamento de água. E não tem praticamente nenhuma estação de tratamento de água no Brasil que é capaz de eliminar anticoncepcionais que vêm na água, organofosfoclorados que vêm na água, resíduos de medicamentos. Isso não... Você precisaria de um tratamento de água por osmose reversa, que é um tratamento caro, que é pouco utilizado no Brasil. Acho que tem uns 2 ou 3 lugares no Brasil que tem esse tratamento. Então a água, de um modo geral, vem com isso. E aí então eu preciso de um filtro super, mega, hiper para poder eliminar isso? Não, filtro nenhum vai eliminar isso, a não ser que seja um filtro de osmose reversa.
Aí é um filtro hiper mega blaster que, tipo, quase ninguém tem porque é absurdo o preço. Não é, acho que a ideia não é essa. A ideia é o filtro de barro, ele consegue com um preço super reduzido, ele consegue criar bactérias boas dentro da vela, e são bactérias que são capazes de se alimentar desses resíduos de medicamentos. Então elas fazem uma filtragem biológica melhor do que filtros caros, e é um filtro barato. Existem poucos estudos feitos sobre o filtro de barro, porque é um filtro que tem no Brasil. Não sei se foram os portugueses que trouxeram, qual é a origem, mas é um filtro que não tem em outros países. Tipo, por isso que tem poucos estudos. Mas os estudos que foram feitos, mostram que ele é melhor, não em eficiência bacteriológica, mas em redução de carga de resíduos de medicamentos, por exemplo. Então, é o filtro de barro. Bom, acho que não sei se eu me perdi. Falei um pouquinho, mas alguém me ajuda a retomar o foco, por favor? Vocês estão aí? Gente, vocês estão aí? Eu tô. Tá. Sim, tô aqui. Eu tava falando do. No Então, eu filtro. tava respondendo ao Paulo de por que a gente não deve forçar ninguém e nem convencer ninguém a passar. Mas a gente tem que simplesmente garantir que passar com a equipe de saúde, tá? Mas a gente tem que simplesmente garantir que todos saibam que existe a equipe de saúde e que todos saibam que é acessível para todos. Aqueles que não têm condições financeiras, a gente tem financiamento pela associação para ajudar a pessoa, e que todos saibam como fazer para começar. Porque se eu quiser começar hoje, tipo assim, se a pessoa está muito mal, está angustiada, está pensando em suicídio, ou então está com uma meta de conseguir um emprego melhor e quer tentar, é uma tentativa. Mas fazer uma tentativa com profissionais, eu acho que a gente consegue ter um olhar a mais, né? Que o profissional, que o paciente às vezes não tem. Então a gente consegue agregar algumas dicas, alguns conhecimentos que podem fazer a diferença, né? Se a pessoa quiser isso, ela tem que saber aonde procurar. Ela tem que saber como nos acessar, como preencher o formulário de saúde, que é o segundo formulário depois do cadastro, procurar a Ana Cláudia, que é a bióloga geneticista que faz o passo número 1, entender que o CEAPOSE é um programa de qualidade de vida, tem 11 passos, que a gente não consegue garantir a eficácia do tratamento na redução do sintoma, mas que a gente consegue garantir a melhora de qualidade de vida, e que muita gente consegue obter melhora do sintoma quando obtém a melhora de qualidade de vida. Uma coisa anda junto com a outra. Entendeu? E o programa de qualidade de vida ele é todo estruturado, ou seja, o manejo clínico, né, que é como a gente chama na área da medicina, esse manejo clínico ele é estruturado a partir de estratégias terapêuticas que mostraram resultados para pacientes de trimetilaminúria. Então, a gente não tem a eficácia, porque a gente não fez um estudo clínico com 100 pessoas para saber quantas dessas 100 se beneficiam. Mas a gente sabe que de 7 pacientes, 4 melhoraram usando clorofilina de cobre, de tantas crianças que usaram riboflavina, uma boa parte melhorou usando riboflavina, algumas pessoas melhoraram usando probióticos, melhoraram fazendo transplante de material fecal. Tem várias coisas que já mostraram resultados, entendeu? A gente só trabalha com essas coisas. No Brasil, que é interessante.
Como que faz? Eu tinha lido algo sobre isso, mas o custo é bem elevado, né? Não tenho ideia de custo disso até o momento. Eu sei que a doutora Vivian, que era uma clínica que estava atendendo com a gente no ano passado, no começo do ano passado, ela falou, Alan, eu vou te ajudar a acessar os médicos que trabalham com transplante de material fecal. Ela tinha dito isso. Só que ela atendeu uma única paciente, se eu não me engano, que foi a Luzia. E ela atendeu presencial a Luzia. E depois ela não continuou no CEAPOSE, porque ela precisava de um fluxo contínuo de pacientes para manter um horário fixo na agenda para esses pacientes. Geralmente os médicos são assim, geralmente, entendeu? Eles, tipo, eu vou deixar de atender pacientes de outras doenças para atender os pacientes do CEAPOSE, desde que, os horários que eu vou reservar na agenda sejam sempre preenchidos. Então a gente divulgava no grupo, gente, tem uma médica, uma clínica geral que entende do assunto, faz parte do CEAPOSE. Ela não era só clínica geral, ela não era geneticista, mas ela trabalha quase como geneticista. Ela trabalha no Genomas da USP, no Centro de Genomas da USP. É um prédio dentro da cidade universitária da USP, que trabalha só com doenças raras e pacientes de doenças genéticas. Então ela, apesar de não ser geneticista, ela era conciliadora genética, como eu, e ela tinha muito conhecimento em genética, muito. E, infelizmente, quando a gente divulgou isso para os pacientes, eles demoram para entender o que é, como é que tem que ser. Ah, não sei se eu quero, se eu não quero, vou pensar, né? E aí, tipo, nesse meio tempo, ela desistiu. E ela ia fazer a ponte com o pessoal que trabalha com o transplante de material fecal. Eu sei que no Einstein eles fazem transplante de material fecal, que é rotina do hospital fazer transplante de material fecal para infecção por Clostridium, que é uma bactéria que causa infecção e causa dor. Tá? Não acho que é o sintoma da maioria não acho que é o caso da grande maioria, não é a infecção por Clostridium, porque senão teria outros sintomas, senão teria uma coisa bem aguda, assim, que iniciou depois que eu peguei uma diarreia de tal alimento que eu comi. É diferente, entendeu? Mas é bom saber que no Einstein eles fazem isso e que a gente pode. Eu tenho 4 contatos do Einstein que eu peguei quando eu fui lá, de pesquisadores, de diretores, de pessoas que poderiam ajudar. Eu tenho esses e-mails. Eu tô faz tempo já para escrever um e-mail contando do CEAPOSE para ver quem se interessa por nos ajudar. Só que tem que fazer isso contato por contato, entendeu? É uma coisa, não dá para fazer um e-mail padrão que dispara para todo mundo. Tem que ser, tipo, se apresentar. Oi, boa tarde, eu sou o Alan, sou vice-presidente. A gente fez uma reunião da diretoria no domingo e a gente falou de transplante de material fecal e a gente soube que vocês têm que fazer uma coisa assim, entendeu? Bem personalizada, tipo, para justamente. Eu tinha lido que tava 300 mil, mais ou menos, e que o único hospital do SUS que fazia, eu acho que era algum de Minas Gerais, de alguma universidade, algo assim. 300 mil é muita coisa. Absurdo, mas não acho que eu não acho que é esse preço. Na verdade, eu não tenho noção para falar, porque eu nunca vi nada sobre isso. Mas, assim, o que eu imagino é que é muito mais barato que isso. Porque não é um procedimento muito difícil de fazer, não. Tá? É um procedimento que é relativamente simples de fazer. Eu acho que a dificuldade está em encontrar doadores. Parece uma coisa meio ridícula de fácil, né? Qualquer pessoa pode ser doador de fezes, né? Só que não, tipo, já teve casos de pessoas que fizeram doação de fezes e provocaram infecção em quem recebeu. E não foi caso grave,
mas foi caso que, em vez de o transplante ajudar, piorou. Então, eles estavam com uma dificuldade na ciência de como definir quem pode ser doador de fezes. E não tinha uma definição. Os pesquisadores ainda não tinham nenhuma... não sabiam como definir isso. E aí eu vi que tem um pesquisador de Santa Catarina, acho que é da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele estava criando o primeiro banco de doadores de fezes do SUS. Esse também é um cara que vale a pena a gente contratar. Ele está criando o banco. Então, uma vez que criar o banco, aí o SUS, aí eu acho que vai ser fácil, porque aí qualquer hospital, esse material, ele é tratado, ele é colocado numa cápsula, é uma cápsula que impede esse material fecal de vazar, e a pessoa ingere essa cápsula com água, como se fosse uma cápsula normal, ela atravessa o estômago e chega no intestino, e só no intestino que ela abre. Então ela tipo, não é, enfim, ela impede a contaminação da pessoa, ela permite que as bactérias boas só saiam da cápsula depois que chega no intestino. Então é um procedimento simples, entendeu? Se tiver o doador, é um procedimento relativamente simples. Mas não dá para fazer de qualquer forma, não tem como inventar isso, é uma coisa meio... a gente pode, o que a gente tem que fazer é se organizar bem, se formalizar como associação. Isso é um outro projeto que eu vou comentar com vocês na sequência. E aí a gente reivindicar, através de advogados, marcando reuniões com o Ministério da Saúde, reivindicar o acesso a essa tecnologia. Tinha falado algo no grupo sobre algum vereador que estava planejando alguma lei, não era o Alan, mas era sobre outra doença que a gente poderia incluir o temal, não era isso? Sim, sim. Tinha alguém do grupo Bromidrose Brasil que estava em contato com um senador que para tentar criar um projeto de lei para poder garantir direitos para paciente de hiperidrose. Eu falei, olha, eu apoio, eu não tenho nada contra, entendeu? Mas assim, quando a gente vai escrever um projeto de lei, a gente precisa saber o que a gente quer que conste nesse projeto de lei. Então, o paciente de hiperidrose, o que ele precisa? Ele precisa de psicoterapia constante para reduzir a ansiedade, que isso já vai melhorar uma parte dos casos, ou ele precisa de algum remédio específico, um anticolinérgico para diminuir a liberação de acetilcolina, que causa a produção de suor na glândula sudorípara. É uma outra possibilidade. Ou ele precisa de alimentos específicos que têm essa função de diminuir essa liberação de suor, ou ele precisa de cirurgia. Qual cirurgia que ele precisa? De ressecção de glândulas sudoríparas, de aquela que tem micro-ondas. Tem várias possibilidades estratégicas, terapêuticas, de estratégias terapêuticas para poder tratar. Então a gente tem que estudar, nós como associação, a gente tem que ser experts no assunto. A gente tem que estudar a fundo. A gente tem que produzir documentos científicos. A gente tem que ter uma diretoria científica da associação para poder produzir esses documentos científicos dizendo nos mostram que o tratamento mais adequado é assim. Na bromidrose, deve se tratar da mesma forma que a hiperidrose ou não em tais casos. E na trimetilaminúria, que pode ser a causa da bromidrose, a gente precisa disso. A gente precisa do sabonete ácido, dos suplementos de riboflavina, de clorofilina de cobre, de carvão ativado, de probióticos.
precisa de alimentos probióticos, precisa de acompanhamento de psicologia, TCC para reduzir a ansiedade, nutrição funcional, entendeu? A gente precisa produzir esses documentos com o que a gente quer antes de fazer um projeto de lei, porque quando o senador vai falar, você faz um projeto de lei para quê? Você tem que dizer o que você quer. Eu quero que a Temal seja conhecida. Tá, isso é fácil, tipo, é um projeto de lei para Temal ser conhecida, mas não vai mudar a realidade. A gente precisa que o sistema de saúde e pesquisarem isso para poder responder para nós, entendeu? Entendi. Felizmente, o CEAPOSE já está estruturando o documento onde descreve todos os nossos processos. E aí eu acho que a partir desses documentos que tem os nossos processos, fica fácil da gente saber o que a gente precisa. Tá? Na trimetilaminúria. Mas a gente não atende só trimetilaminúria, a gente atende bromidrose. A minha proposta era que esse projeto de lei fosse feito em parceria entre hiperidrose, bromidrose e trimetilaminúria. Poderia até ver se inclui mais alguma doença nessa. Por exemplo, doença celíaca. A doença celíaca já tem uma associação bem estruturada. E a doença celíaca, poucas pessoas sabem, mas ela leva à atrofia de vilosidades intestinais. Então, o intestino, ele absorve menos vitamina B12. Se diminuir a absorção de vitamina B12, a pessoa pode ter uma anemia, e ela pode piorar, essa diminuição de vitamina B12, ela pode piorar a detoxificação hepática. E a pessoa pode ter odor por causa de diminuição de vitamina B12, por exemplo. Então, às vezes essas coisas andam juntas. Tipo, às vezes tem uma desbiose intestinal, às vezes tem uma doença celíaca, que pode levar a uma hipocloridria, uma diminuição do ácido clorídrico. Se diminui o ácido clorídrico, diminui também a absorção de vitamina B12, ou outras vitaminas. Tem muitas questões de vitaminas, entendeu? Isso é muito pouco estudado no mundo. Mas os nossos pacientes, através do conhecimento que a gente está adquirindo, através dos atendimentos deles, a gente vê que os nossos pacientes têm deficiências de vitaminas e minerais. Então a gente começa a desconfiar, a gente começa a pensar assim, o que é causa e o que é consequência? Será que primeiro ele desenvolveu a deficiência dessa vitamina e não conseguiu tratar, e aí foi agravando e virou sintoma de odor? Ou será que por conta do sintoma de odor que a pessoa parou de comer alguma coisa que era importante ela comer, e aí secundariamente então ela começou a ter essa deficiência de vitaminas? A gente precisa fazer essa reflexão, entendeu? E a gente consegue fazer isso através de pesquisa. Quando a gente tem que constituir uma diretoria científica da associação e colocar essa diretoria científica em reuniões junto com a equipe de pesquisa, junto com a gente tem um grupo de pesquisa já. Inclusive, acho que a gente podia eleger um diretor científico de alguém da associação que está nesse grupo de pesquisa. Se a Graziella tivesse vindo hoje, ou a Fabiola, poderia ser elas. Mas é assim, gente, é um pouco desmotiva um pouco, sabe? Porque elas vieram, trouxeram uma série de questionamentos, a gente parou uma reunião inteira para ficar respondendo questionamentos delas, e aí depois, tipo, some, entendeu? A gente esclareceu tudo que elas queriam saber, e depois sumiram. Eu enviei para elas o link da reunião para as duas, mas elas não responderam. Mas infelizmente a gente precisa, até a gente conseguir fazer a faísca pegar,
para acender essa fogueira, precisa ficar um pouco, ter muita persistência, entendeu? É chato, é cansativo, mas eu acho que a gente tem que fazer isso um pouco. Precisa avisar no dia anterior, confirmar, tipo, uma semana antes, para ver se a pessoa confirma. Aí no dia anterior lembrar, porque às vezes a pessoa esquece. Aí depois, uma hora antes, mandar o link, avisar que já está na sala. Se a gente puder fazer isso, melhor, porque é mais garantido que vai funcionar, entendeu? Mas também não vou ficar chateado com nenhum de vocês, porque, muito pelo contrário, eu acho que, tipo, vocês estão aqui, vocês estão mostrando que estão interessados e que estão fazendo acontecer. E a gente tem que fazer acontecer com quem a gente pode contar. No momento ainda são poucas pessoas, mas a gente vai insistindo até as pessoas perceberem que elas não vão encontrar um milagre para se curar, elas não vão encontrar um único suplemento que, se você tomar esse aqui, meu problema está resolvido. Também não funciona assim. Tipo, é sempre uma combinação de suplementos com exercício físico, com psicoterapia, com sabonete ácido, mais mudança de alimentação, mudança de estilo de vida. É só a coisa completa que vai funcionar. Para 99% dos casos. E para obter essa coisa completa, que em saúde a gente chama de atenção disponível no SUS, mas como a gente não conhece, ou às vezes até está disponível no SUS, mas como muitos profissionais não conhecem a queixa de odor, às vezes ignoram essa queixa. Então não oferecem a integralidade, o cuidado integral, né, que é encaminhar o paciente para psicoterapia, caminhar para nutrição, ver quais são os medicamentos que aquele paciente está usando, para ver se pode ser um efeito adverso de algum medicamento, ver se é qual localidade que ele mora, se pode estar relacionado com a qualidade da água que ele toma. Enfim, é uma coisa bem que exige bastante tempo de consulta para poder avaliar bem as causas, né? E depois, enquanto avalia as causas e tentando tratar com nutrição, com melhora de qualidade de vida, com manejo clínico. Tem constipação, então vamos tratar a constipação. Porque a constipação piora muito a dor. Tem alguma que já passou no dentista alguma vez? Ah, não, nunca passou no dentista. Então precisa ver se tem biofilme, porque o biofilme pode recolonizar, mesmo que a pessoa trate a desbiose intestinal, se ela não tratar o biofilme que está na boca, ela pode engolir esse biofilme e voltar a ter a desbiose intestinal. Então tudo, são vários detalhes, sabe, para tratar a desbiose e para tratar a trimetilominúria também, são detalhes. E a gente pretende ensinar o SUS a fazer isso. Nossa meta é ensinar o SUS a fazer isso. A gente quer melhorar a nossa eficácia como associação e como CEAPOS. E nesse momento eu não faço distinção. Eu acho que é um projeto de todos. Um projeto que a gente só separa essas duas entidades essas duas organizações para poder formalizar, né? Mas é um projeto de todos e quando a gente tiver uma eficácia comprovada através de um estudo clínico, ou mesmo através da nossa estatística interna, aí a gente pode estruturar um curso. Esse curso a gente disponibiliza para o SUS, dizendo como que a gente faz e como que a gente sugere que se faça o manejo clínico de trimetilominúria com recursos que estão disponíveis no país. E aí a gente disponibiliza esse curso na UnaSUS, na Universidade Aberta do SUS, para vários profissionais de saúde poderem fazer. A gente vai poder replicar esse trabalho em todos os estados, vai poder ter atendimento presencial, a gente vai poder se credenciar como serviço centro especializado de atenção à doença rara, para receber uma verba do SUS, para a gente atender pacientes do SUS. O projeto, a gente está no caminho certo, entendeu? Mas é que a gente tem que acreditar.
E eu não sei se eu consigo motivar o grupo todo a se motivar, entendeu? Eu preciso que vocês se apropriem dessas explicações todas para poder me ajudar a replicar isso, a entrar nos grupos e se apresentar e falar, ó, nós fizemos reunião, o link a gravação da reunião está disponível aqui. Quem quiser, não deixar só a gravação, mas ó, eu explico, o projeto é assim, assim, assado, a divisão de tarefas é assim, assim, assado. Quem quiser ajudar, pode nos ajudar nisso, naquilo. Tipo, envolver as pessoas, entendeu? E é cansativo, precisa de muita paciência e persistência, mas o interesse é de todos nós, né? Nós somos os maiores interessados. É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho social. A gente não vai ter como fazer com uma pessoa, entendeu? Se eu tivesse R$1 milhão, talvez eu pudesse investir o meu dinheiro e recrutar tipo um monte de profissionais, 10, 20, 30 profissionais, fazer a coisa andar. Como a gente está começando, então a gente ainda está no dinheiro, tá na etapa de juntar o dinheiro, está na etapa de divulgar o projeto para a gente conseguir a confiança dos pacientes, para conseguir que os pacientes se tornem voluntários, se engajem no projeto. E aí, depois, quando a gente tiver um engajamento bom, começar uma campanha de arrecadação de fundos na internet, vai ajudar a dar visibilidade para a doença. Com esse recurso, a gente já tem que estar definido quais são os exames que a gente vai custear para essas pessoas, os exames genéticos. O projeto é grande, entendeu? E é legal. Eu gosto muito do projeto. Eu pretendo ficar até o fim. Mas eu preciso não me sentir sozinho nisso. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje. Acho que já podemos pensar em encerrar já a reunião, mas agradeço a presença. Mas eu preciso não só da presença, eu preciso que vocês se empenhem em tarefas da associação. Então, por exemplo, a gente criou uma página no Facebook da associação, e essa página do Facebook a gente conseguiu associar nela um grupo fechado de Facebook. E aí nesse grupo a gente vai poder ter conversas livres. E o ideal é que a gente não tenha nos grupos de WhatsApp, porque eles lotam o celular das pessoas e muita gente não lê. E aí aquilo que é importante as pessoas perdem por causa dessas conversas livres que as pessoas querem ter. E, tipo, não tem nada de errado as pessoas quererem conversar, sociabilizar com pessoas que elas se identificam, pessoas que elas sabem que passam por um problema semelhante. Mas não é o lugar adequado, não é o grupo de WhatsApp. Então a ideia seria que a gente divulgasse melhor o grupo de Facebook, para as pessoas terem essas conversas lá. Tá bom? Entendi. Seria o ideal mesmo. Também concordo. Ou o grupo de apoio também, ele vai servir para isso também. O grupo de apoio é livre, tem um profissional psicólogo, o Pedro, que vai estar junto, mas o Pedro ele só vai intervir quando necessário. Se os pacientes quiserem usar aquela sessão do grupo de apoio para conversar de algum outro assunto, é livre. E é legal porque é uma conversa por vídeo. As pessoas se veem além de se conversar, entendeu? O grupo de apoio também vai servir para isso, mas tipo, num grupo de Facebook, as pessoas podem desenvolver mais o assunto, conversar durante dias, para até esgotar determinado assunto, ou criar tópicos para poder enxergar o que já foi conversado daquele assunto, né? Os melhores comentários de determinada... É isso. A gente também planejou de colocar essas conversas no site, porque o site da associação ele tem um fórum onde as pessoas podem... Sei como operacionalizar isso. Eu pedi ajuda já
de vocês, mas eu não consegui ainda ajuda de ninguém. Eu precisaria que vocês todos acessassem o site, se cadastrassem o usuário no site, e depois testassem para dizer o que não está funcionando, o que está funcionando. Eu não sei como é que usa, entendeu? Ainda não sei como é que usa essa funcionalidade do site. Tá bom? Bom por hoje. Alguém tem mais alguma coisa que alguém queira falar? A gente ficou marcado para... Ficamos marcado para quarta-feira, 20 horas. O Giovanni e a Paloma. Só os dois. A Giovanni e Paloma. Acho que a Paloma já foi, mas é a Giovanni e Paloma. O Giovanni vai gravar. O Giovanni vai gravar e a Paloma vai fazer a entrevista. Tá bom. Façam o mesmo, né? E aí vocês vão me ajudar a cobrar. Falar, ó, o Alan já fez, agora é você. Agora vem a médica, agora vem o psicólogo, agora vem... Porque a gente quer que as pessoas, os profissionais de saúde, compartilhem o conhecimento que estão adquirindo, ou que já adquiriram, contem um pouco sobre a experiência de atender o CEAPOSE, porque isso não tem registro no Brasil disso ainda, entendeu? Então a gente precisa falar disso para levantar o assunto. Beleza? Boa noite a todos, bom domingo. Boa noite. Boa noite a todos.